Oi, gente! Hoje eu vim aqui pra dizer a vocês algumas de minhas opiniões sobre os personagens de O Príncipe Cruel. Eu separei alguns personagens. Eu vou falar sobre o Oak, sobre o Valerian, sobre o Locke, a Tarim, a Jude, o Cardan e a Nicássia. E também vou falar sobre a Oriana. Se de repente o vídeo ficar interessante, eu trago mais personagens. Os personagens que eu citei, eu só vou falar deles em O Príncipe Cruel. Eu não vou citar o Rei Perverso, muito menos a Rainha do Nada, porque eu não li ainda, então não tem como eu formular. Bom, vamos começar com o Ak, que é o mais novinho. Ele é apresentado inicialmente como o filho mais novo de Madoc, fruto do segundo casamento do Madoc, que foi com a Oriana. O Ak, na minha visão, é uma criança, assim, esplêndida, sabe? Muito bem feita, é um férico, assim, muito bem descrito, na minha opinião. Eu vi uma fanart dele, eu vou colocar ela aqui em algum canto da tela, e eu fiquei encantada com o jeitinho dele. Ele é uma criança férica que tem um instinto provocativo. Quando ele descobre que ele pode encantar o humano, e a Judy vira o alvo dele, se estapeando várias vezes e ficando até com um hematoma no rosto. Eu acho ele um personagem muito inexplorado ainda. Eu não sei se vão explorar mais ele em Rei Perverso. Eu acho que o Oak é uma coisinha muito perfeita. Eu adoro a relação dele com a Vivi. A gente tem a cena que eles estão correndo no campo, que tá até o Locke e a Tarim. O jeitinho que ele gosta de ir pro colo da Judy. Eu acho ele uma criança muito preciosa. Eu imagino ele com os chifrinhos igualzinhos da minha cabra. Minha cabra tem chifrinhos bem pequenininhos. E eu consigo ver esses chifrinhos perfeitamente no Oak. Eu acho ele uma gracinha. A segunda personagem foi uma das que mais me decepcionou. É a Tarim. Bom, a Tarim, no início, eu gostava dela. Mas depois da cena do rio, em que o Cardan, o Locke, Valerian e Caça jogam elas no lago de Niches, eu fiquei um pouco com o pé atrás depois das atitudes dela e depois das falas do Cardan pra Jude, em que ele fala que alguém supostamente já tinha se deitado e rolado na grama com ela. Nessa mesma ligação de Tarim, a gente já consegue ligar o Locke, que foi um personagem que eu me apeguei. Quando o Cardan rasgou as asas de um férico, ele foi lá e ajudou esse férico a levantar. E por algum motivo eu me senti bem com aquilo e falei, nossa, que personagem incrível, eu vou gostar dele. E não gostem do Locke, porque você vai se decepcionar muito. Talvez você entre no jogo dele e realmente goste do personagem que ele é. Mas eu me decepcionei muito com o Locke. E o jeito que a Tarim foi manipulada muito fácil pra se encaixar socialmente falando, me decepcionou um pouco, porque eu tava gostando dela até então. E eu tinha um certo apreço por ela, mas esse apreço foi totalmente embora. Principalmente quando as duas têm aquele duelo em que a Vivienne encanta a Tarim. O Locke até se exibe depois disso, que as duas estavam disputando por ele, mas na verdade as duas estavam disputando uma disputa interna, né? Era algo de lealdade. A Tarim quebrou o laço dela e da Jude. E isso me deixou muito decepcionada com ela, porque para se encaixar socialmente, ela abriu mão da irmã. Agora, depois da Tarim, a gente vai falar da minha raposinha traidora, o Locke. Eu não vou mentir, eu gostava muito dele, mas ele é muito suspeito desde o início. Eu decidi quem eu gostava e quem eu não gostava na cena das niches, em que eles jogam a Jude e a Jude e a Cardan, em que eles jogam a Jude e a Tarim no Lago das Niches, Rio das Niches lá. Foi lá que eu decidi que eu amava a Jude, apesar do jeito dela, da teimosia dela. Eu gostava do Locke, mas eu tava desconfiando dele, então eu já esperava uma possível queda. Só que a queda foi muito maior. Mas o Locke por si só me decepcionou muito, 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 muito. Ele deu esperanças pra Jude e eu me envolvi nas falas dela descrevendo o Locke, sabe? Eu me apaixonei por aquele personagem. A Tarim e o Locke, eles meio que se abriram bastante no final do livro. Me fez ter um ódio maior. De personagem masculino, eu dou 1000 pontos, milhões de pontos pro Cardan, porque apesar dele ser insuportável no início do livro, ele não era uma pessoa falsa, ele é daquele jeito, Cardan no coração. A Oriana, ela é um pouco controversa, na minha opinião. Tem momentos em que ela trata a Jude bem, e tem momentos que ela simplesmente quer jogar a Jude e a Tarim no lixo por serem imortais. Então, assim, eu tenho um pé atrás com a Oriana, mas eu acho que ela foi uma ótima mãe pro Oak. E assim, eu gosto muito da história dela em si, do pouco que conta da história dela, eu acho interessante. Eu tenho um carinhozinho pela Oriana, apesar de que às vezes ela é bem chata. A Oriana não é um personagem que eu desgosto. Ela só não é a minha favorita, mas eu acho ela uma personagem bem legal, acho que deveriam aprofundar até mais nela. E
É isso. Eu curto a Oriana, não tenho muito o que falar sobre ela. A Jude, eu devia ter deixado a Jude por último, pra ser sincera, mas eu gosto de falar da Jude, porque assim, a Jude, ela é uma personagem que ela entrega do início ao fim do livro. Pelo menos eu não tô querendo babar ovo da Jude, mas é assim, é uma realidade. Das três irmãs, ela e a Vivienne se destacavam. A Tarim, ela queria muito ser perfeita, e eu acho que isso não é legal. Já a Jude, ela não aceitava as coisas que os féricos diziam a ela. Eu gosto muito da trajetória dessa personagem, apesar de que tem momentos em que eu fico com o pé atrás com ela. Então, assim, eu vejo muito na Jude uma resistência muito incrível e eu gosto muito dela. É uma das minhas personagens favoritas, se não a favorita. Rapidamente vou dar uma passada por Valerian e Nicássia, não sei. O Valerian, eu acho que não tem muito o que falar sobre ele, mas de todos os amiguinhos do Cardan, o Valerian era o que mais me incomodava. Porque ele gostava de sangue, né? Ele gostava de ver a desordem. O Cardan fazia as coisas, só que o Cardan não tinha intenção assassina. Já o Valerian explicitamente era um assassino. Eu não suporto Valerian e muita gente nem lembra mais dele. A Nicássia é uma personagem que no início me irritava bastante, mas dos amiguinhos do Cardan, ela é a que menos me preocupava. E a Nicássia, ela também foi um pouquinho manipulada pelo Loki. Um pouquinho não, ela foi manipulada. Eu acho que pra impressionar o Cardan, ou o Loki que seja, ela tinha aquele jeitinho mais arrogante dela pra se encaixar, assim como a Tarim fez. Os dois últimos são Cardan e Barata. Eu vou falar do Barata antes. Ele é um personagem que a entrada dele já é fofa. Eu não sei porquê, eu tive uma imagem do Hagrid nele. Já me xingaram por falar Hagrid, do Hagrid nele. Do triozinho Fantasma, Bomba e Barata, o Barata é o mais simpático, na minha opinião. E eu gosto muito da Bomba também. Ele é um personagem que ele já aparentava ser alguém de bom coração logo quando ele se mostrou lá no escritório do Dion. Acho ele um personagem super legal, que deveria ser muito explorado, porque ele é um personagem cativante. E por fim, o nosso querido Príncipe Cruel, Cardan. No início ele me irritava um pouco, mas depois que eu li o livro inteiro, eu entendo um pouquinho os motivos do Cardan e assim, eu gosto muito dele. Não passo pano para as coisas que ele fez, eu não sou hipócrita nesse nível, até porque eu odeio o Loki, então se eu passar pano pro Cardan, não, apesar de que o Loki é imperdoável, ele me traiu completamente. E assim, eu curto muito a personalidade do Cardan, por incrível que pareça. As melhores partes são os capítulos finais, em que ele realmente se mostra uma pessoa engraçada quando ele quer. Eu gosto muito do Cardan. Se tudo der certo, eu volto.